Bom dia, amada igreja. Bom dia a todos que estão aqui. Bom dia a todos que estão em casa, assistindo a gente nesse momento, estão na internet. É um prazer, novamente, estarmos aqui, estudando a palavra do nosso Senhor. E como eu tenho dito, a gente lê várias e várias vezes a palavra, e cada vez que a gente lê, um novo ensinamento vem à nossa vida, uma nova estratégia, uma nova habilidade a gente tem para aprender, porque a palavra de Deus é viva. O livro, a Bíblia fechada, ela é um livro comum, como qualquer outro livro. Mas quando a gente abre e a gente fala, Senhor, fala comigo, Ele traz cada vez mais ensinamentos, Ele traz cada vez mais sabedoria, E se nós estivermos dispostos a ouvir, estarmos com o coração sensível para entender, a gente vai estar sempre crescendo, a gente vai estar sempre aprendendo, a gente vai estar sempre evoluindo a cada dia. Porque Ele fala para a gente renovar nossa mente, como dizem em Romanos, 12, 1 e 2, para a gente ser transformado pela renovação da nossa mente. Como é que a gente renova? É a gente deixando o conhecimento antigo para trás e a gente estando sempre disposto a aprender algo novo. Porque sempre, sempre, sempre Deus tem algo novo para nos trazer. Vamos orar novamente, pedindo a Deus que fale conosco, que nos oriente nessa manhã e continue falando, Já falou conosco através do louvor e que Ele continue falando, que eu seja um instrumento nas mãos dEle. Paizinho amado, obrigada, Senhor, pela oportunidade de estarmos reunidos mais uma vez, estudando a Tua palavra, aprendendo mais de Ti. Espírito Santo, dai-nos sensibilidade para que nós possamos entender tudo aquilo que o Senhor quer falar conosco. Mostra-nos a Tua direção. Usa-me, Senhor, como instrumento nas Tuas mãos, para que a Tua palavra possa fluir, Senhor, através da minha boca. E sei com cada coração, Senhor, que ouvir essa palavra, para que o entendimento chegue da forma como o Senhor quer, e não como eu quero, Senhor. Em nome de Jesus, me coloco aqui à Tua disposição. Em nome de Jesus, amém. Amém. Nós estamos estudando o livro de Gênesis, e a história que estamos vendo há alguns dias é a história de José. Hoje vamos ler Gênesis 47. E só fazendo a recapitulação rápida, como todos já vêm, ouvindo, José era o filho amado de Jacó. Por que ele era o filho amado? Porque ele era o primogênito da mulher amada de Jacó, Da mulher por quem Jacó trabalhou 14 anos para ter o direito de estar com ela. Então, José era um filho muito especial. E aos 17 anos, José é vendido pelos irmãos. E aí vem toda a história que a gente conhece. José vai para o Egito, José vai para a casa de Potifar, depois José é jogado numa prisão. E hoje a gente vai ver a finalização dessa história. O que acontece? Quer dizer, a gente viu no capítulo 46, que ele se torna governador do Egito, e aí agora a gente vai vendo o que acontece, no 45, aliás, e aí a gente vai vendo o que acontece após, o que vai acontecendo com a vida de José. Então vamos ler Gênesis 47, depois nós vamos vendo quais lições que a gente tem para hoje. Israel é apresentado a Faraó. Então veio José e disse a Faraó: meu pai e meus irmãos, com seus rebanhos e seu gado, com tudo o que têm, chegaram da terra de Canaã. E eis que estão na terra de Gósen. E tomou 5 dos seus irmãos e os apresentou a Faraó. Então perguntou Faraó aos irmãos de José: qual é o vosso trabalho? Eles responderam: os teus servos somos pastores de rebanho, tanto nós como nossos pais. Disseram mais a Faraó: viemos para habitar nesta terra, porque não há pasto para o rebanho de teus servos, pois a fome é severa na terra de Canaã. Agora, pois, te rogamos, permitas habitem os teus servos na terra de Gósen. Então disse Faraó a José: teu pai e teus irmãos vieram a ti,
A terra do Egito está perante ti no melhor da terra. Faze habitar teu pai e teus irmãos. Habitem na terra de Gósen, se sabes haver entre eles homens capazes. Põe-nos por chefes do gado que me pertence. Trouxe José a Jacó seu pai e o apresentou a Faraó. E Jacó abençoou a Faraó. Perguntou Faraó a Jacó: quantos são os dias dos anos da tua vida? Jacó lhe respondeu: os dias dos anos das minhas peregrinações são 130 anos. Poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida, e não chegaram aos dias dos anos da vida de meus pais, nos dias das suas peregrinações. E tendo Jacó abençoado a Faraó, saiu de sua presença. Então José estabeleceu a seu pai e a seus irmãos, e lhes deu possessão na terra do Egito, no melhor da terra, na terra de Ramessés, como Faraó ordenara. E José sustentou de pão a seu pai, a seus irmãos e a toda a casa de seu pai, segundo o número de seus filhos. José compra toda a terra do Egito para Faraó. Não havia pão em toda a terra, porque a fome era muito severa, de maneira que desfalecia o povo do Egito e o povo de Canaã por causa da fome. Então José arrecadou todo o dinheiro que se achou na terra do Egito e na terra de Canaã, pelo cereal que compravam, e recolheu à casa de Faraó. Tendo-se acabado, pois, o dinheiro na terra do Egito e na terra de Canaã, foram todos os egípcios a José e disseram: dai-nos pão, por que haveremos de morrer em tua presença? Porquanto o dinheiro nos falta. Respondeu José: se vos falta o dinheiro, trazei o vosso gado, em troca do vosso gado eu vos suprirei. Então trouxeram seu gado a José, e José lhes deu pão em troca de cavalos, de rebanhos, de gado e de jumentos, e o sustentou de pão aquele ano, em troca do seu gado. Findo aquele ano, foram a José no ano próximo, e lhe disseram: não ocultaremos a meu senhor que se acabou totalmente o dinheiro, e meu senhor já possui os animais, nada mais nos resta diante de meu senhor, senão o nosso corpo e a nossa terra. Por que haveremos de perecer diante dos teus olhos, tanto nós como a nossa terra? Compra-nos a nós e a nossa terra, a troco de pão. E nós e a nossa terra seremos escravos de Faraó. Dai-nos semente para que vivamos e não morramos, e a terra não fique deserta. Assim comprou José toda a terra do Egito para Faraó, porque os egípcios venderam cada um o seu campo, porquanto a fome era extrema sobre eles, e a terra passou a ser de Faraó. Quanto ao povo, ele o escravizou de uma a outra extremidade da terra do Egito. Somente a terra dos sacerdotes não comprou ele, pois os sacerdotes tinham porção de Faraó e eles comiam a sua porção que Faraó lhes tinha dado. Por isso não venderam a sua terra. Então disse José ao povo: eis que hoje vos comprei a vós outros e a vossa terra para Faraó. Aí tendes sementes, semeai a terra. Das colheitas darei o quinto a Faraó, e as 4 partes serão vossas, para a semente do campo e para o vosso mantimento, e dos que estão em vossas casas, e para que comam as vossas crianças. Responderam eles: a vida nos tem dado, achemos mercê perante o Senhor, e seremos escravos de Faraó. E José estabeleceu por lei, até o dia de hoje, que na terra do Egito tirasse Faraó o quinto. Só a terra dos sacerdotes não ficou sendo de Faraó. Assim, habitou Israel na terra do Egito, na terra de Gósen. Nela tomaram possessão e foram fecundos, e muitos se multiplicaram. Jacó viveu na terra do Egito 17 anos, de sorte que os dias de Jacó, os anos da sua vida, foram 147. Aproximando-se, pois, o tempo da morte de Israel, chamou a José, seu filho, e lhe disse: se agora achei mercê à tua presença, rogo-te que ponhas a mão debaixo da minha coxa e uses comigo de beneficência e de verdade. Rogo-te que me não enterres no Egito, porém que eu jaza com meus pais, por isso me levarás do Egito e me enterrarás no lugar da sepultura deles. Respondeu José: farei segundo a tua palavra. Então lhe disse Jacó: jura-me. E ele jurou-lhe. E Israel se inclinou sobre a cabeceira da cama. Esse capítulo fala sobre quando Jacó é apresentado a Faraó, né, o pai de José, e também fala sobre a estratégia de José para que Faraó se tornasse dono de todo o Egito, das terras e das pessoas.
E aí eu comecei a orar e falar com Deus, e aí Deus me lembrou duas características de Deus que são muito importantes. O nosso Deus é um Deus de detalhes. A gente vê isso quando Deus criou o mundo. Cada detalhe, cada sequência que Ele vai criando. Hoje a ciência comprova toda aquela sequência da criação do início de Gênesis. É comprovado hoje pela ciência de que houve realmente essa evolução da criação, onde primeiro teve a separação a criação da água, a separação da terra, e aí a criação dos animais, né? Tudo isso. A gente vê os detalhes de Deus também quando Ele dá as instruções para a construção da arca do dilúvio, a metragem, o que tinha que ser passado lá pelo lado de fora para que não entrasse água, como os bichos deveriam entrar, quantos bichos, quem deveria entrar. A gente vê também os detalhes de Deus na construção do templo, as medidas, tudo certinho, das cortinas, dos utensílios, né? Então, o nosso Deus é um Deus de detalhes. E hoje nós vamos ver algumas características do nosso Deus, de que Ele é um Deus de processos. Nosso Deus é um Deus de processos. Onde tudo que Ele quer nos ensinar, Ele tem um passo a passo para nos ensinar. Tanto é que a gente nasce pequenininho, sem saber de nada, e a gente vai crescendo e vai sendo ensinado pelos nossos pais, depois, né, pela escola, e vai ensinando pela vida, passando pela vida e sendo ensinado, até a gente adquirir aquilo que Deus quer que a gente seja, quando a gente permite, quando a gente deixa. Então, pense numa linha de produção, numa fábrica, onde em cada etapa da linha de produção, uma parte vai sendo fabricada, vai sendo colocada. Pensa num carro. Primeiro vem a parte de baixo, o chassi. Depois, eu não sei exatamente como é a sequência, mas digamos que coloca o motor. Depois põe a carroceria. Depois vai para a pintura. Depois coloca os bancos, os detalhes, as rodas. Então, assim, em cada etapa da produção, algo vai sendo feito. Pense também no desenvolvimento da nossa escola, quando a gente é pequenininho. A cada ano, né, a gente vai aprendendo algo diferente na nossa escola, desde criancinha. Depois a gente vai para o ensino médio, depois a gente vai para a faculdade. E aí a gente continua estudando, porque a gente não pode parar de aprender nunca, né? A gente faz um curso aqui, um curso ali, ou aprende... não quero mais essa profissão, eu vou aprender a cozinhar agora, ou então, não, eu vou aprender a ser designer, que hoje está na moda, né? Designer de tanta coisa. Então, tudo é uma sequência, tudo precisa obedecer uma sequência para a gente chegar onde a gente quer chegar. E no capítulo 47, a gente vê, pelo menos Deus falou muito comigo a esse respeito, eu consigo ver a concretização de 3 processos na vida de José. Processos que começaram lá, quando ele era adolescente, lá novinho, 17 anos, e que aos aproximadamente 39, 40 anos, a gente vê se concretizar no capítulo 47. Qual é o primeiro processo? José foi trabalhado desde a adolescência, a capacidade de ficar calado. Aí fala, como assim? Capacidade de ficar calado? Pois é. A gente vê claramente que a primeira confusão que José se meteu foi porque ele fez o quê? Ele já era visto como filho preferido, e ele tem um sonho. Deus dá um sonho para ele, assim, tremendo. 2 sonhos, na verdade. E qual foi a primeira reação quando José teve esses sonhos aos 17 anos? Ele corre, conta para o pai e para os irmãos. O que José faz ali? É como se houvesse uma fogueira e ele chega e joga um balde de álcool na fogueira. Os irmãos dele já tinham ódio dele, porque ele era o filho preferido. Ele era o filho amado do pai. E quando ele conta aquele sonho, claro, na sua imaturidade de um adolescente de 17 anos, em toda a sua impetuosidade, quando ele fala para os irmãos aquilo que ele havia sonhado,
ele se mete na primeira grande confusão da vida dele. Porque ele aumenta consideravelmente o ódio que os irmãos já tinham. E aí ele consegue contribuir para que os irmãos comecem a pensar. Não mais aquele ódio que está só no plano da ação, né, da mente, do coração, mas os irmãos começam a arquitetar alguma coisa e aquilo ali começa a mover o coração dos irmãos. Tanto é que a passagem seguinte já fala que na primeira oportunidade que eles veem José, após o sonho, o que eles fazem? Eles querem matar José. Porque aí José está longe do pai, está sem proteção, e aí eles querem matar José. Mas aí a gente vê que, né, no final da história, outro rumo se dá. Ou seja, José falava demais. Impetuosidade de adolescente, totalmente compreensível. E aí José vai para a casa de Potifar. Depois que ele é vendido pelos irmãos, chega na casa de Potifar, se torna o gerente da casa de Potifar, o administrador da casa de Potifar. E aí a gente já vê um José mais maduro, a gente já vê um José mais centrado, mais controlado. Então Deus está trabalhando essa característica em José. E aí depois a gente vê José na prisão. E aí a gente vê um José que apenas não aprendeu a ficar calado, mas ele também aprendeu a usar as palavras no momento certo, da maneira certa. Por quê? Porque ele foi visto com tanta sabedoria pelo chefe da prisão, que ele foi colocado como se fosse ali o ajudante primeiro do chefe da prisão. Então a gente vai vendo a evolução de José, aquele adolescente impetuoso que falava demais, que, né, era ousado, mas em excesso. A gente já vê um José mais tranquilo. Então isso foi sendo trabalhado. A gente não consegue entrar em muitos detalhes, porque a própria Bíblia não fala de muita coisa, mas a gente já vê um José mais tranquilo, né? Um José mais firme, que está dentro de uma prisão injustamente, mas ele faz o que tinha que fazer. E aí a gente vê um José diante de Faraó, que é um José que, quando Faraó chama e fala: me disseram que você consegue interpretar sonhos. A primeira palavra de José é: eu não faço nada. Quem faz é o meu Deus. E o que o meu Deus disser para eu falar, eu vou falar. Mais ou menos isso que ele fala, parafraseando. E aí a gente vê um José sendo trabalhado na capacidade de quê? De ficar calado. O segundo processo que eu vi também nesse estudo é a capacidade de perdoar, que em José foi sendo trabalhado também desde cedo. Porque imaginem um José cheio de mágoa e cheio de rancor, chegando, né, que foi vendido ali pelos irmãos, chegou na casa de Potifar. Vocês imaginam uma pessoa amargurada, rancorosa, cheia de ressentimento, fazendo alguma coisa que presta? É meio complicado, né? Assim, sendo considerado pelo patrão como uma pessoa excepcional, ao ponto dele colocá-lo para ser o seu primeiro ajudante, a pessoa mais importante ali da sua casa, abaixo dele. Vocês conseguem ver uma pessoa amargurada, ressentida, cheia de rancor no coração? Porque uma pessoa amargurada, ela destila o amargor, né? A pessoa amargurada, ela joga para fora aquilo que está dentro do coração dela. A boca fala do que está cheio o coração. Então, eu não consigo ver um José na casa de Potifar amargurado. Então, ali Deus também já estava trabalhando o perdão no coração dele, eu vejo isso. E Deus deixou que ele ficasse muitos anos longe dos irmãos, para ele poder ser trabalhado. Não foi fácil, eu tenho certeza que não foi fácil, mas ele foi sendo trabalhado. E aí a gente vê um José novamente sendo jogado dentro da prisão injustamente, e o mesmo José não é um José amargurado. Ele estava ali naquela prisão, mas ele conseguiu deixar Deus trabalhar no coração dele o perdão, a capacidade de perdoar, para que ele fosse uma pessoa boa, para que ele agisse de forma boa na prisão, e que ele fosse visto pelo carcereiro como uma pessoa digna de confiança, uma pessoa digna de receber
aquele cargo e ele foi levado para ajudar o carcereiro. Então, o perdão sendo trabalhado até o encontro com os irmãos. Então, um processo. Tudo sendo trabalhado, um processo. Por quê? Porque quando ele chegou no capítulo 47, ele precisava de todas essas habilidades que foram trabalhadas durante a vida dele. Então, foi um passo a passo. E o terceiro processo foi a capacidade de administrar pessoas e recursos, também desde cedo. Ele começou na casa de Potifar, sendo administrador da casa de Potifar. Depois ele foi trabalhado sendo administrador na prisão, onde os recursos são escassos, mas ele foi um bom administrador ali, ao ponto do carcereiro colocá-lo como ajudante. E aí José chega ao topo principal, que foi governador do Egito. Então, a gente vê Deus trabalhando, né, passo a passo na vida de José. Voltando na primeira capacidade de ficar calado. E aí a gente traz para a nossa vida, porque se a Bíblia não for viva na minha vida, se eu simplesmente ler e não conseguir colocar o que está aqui em prática na minha vida e falar assim, Senhor, me dá sensibilidade para eu ouvir a Tua palavra, para eu aprender alguma coisa, nem que seja um ensinozinho, e colocar na prática, porque não adianta você ler a Bíblia 10 vezes e você não colocar, nem que seja um ensinamento na sua vida em prática. Não adianta. A Bíblia, ela precisa ser viva nas nossas vidas. Então, o que a gente lê, a gente precisa praticar. E aí eu trago para nós, capacidade de ficar calado. Nós precisamos pensar bem com quem nós estamos compartilhando os nossos sonhos e os nossos projetos. A gente não pode, Deus dá para a gente um sonho, a gente, né, tem vontade de realizar alguma coisa, de fazer alguma coisa, aí já sai contando para todo mundo. De repente você quer comprar um carro e aí você já começa, vira para o irmão, pois é, fulano, estou juntando dinheiro para comprar um carro. Aquele carro tal. E aí você vira para o vizinho e fala também, estou juntando dinheiro para comprar um carro. Não vai dar. Alguns dias eu garanto que o que você vai ter de pedido de empréstimo, de pedido de alguém que está passando mal, alguém que está precisando de alguma coisa, de um remédio, alguma coisa vai aparecer para você. Você tem um projeto? Peça para Deus que, se você tiver que compartilhar com alguém, que Deus te mostre pessoas o quê? Ou que já conquistaram o que você quer conquistar, para você aprender como é que tem que fazer pelo caminho. Ou então pessoas que você sabe que estão torcendo por você, que te amam de verdade, que querem o seu bem de verdade. Por quê? Porque isso é sabedoria. A gente não sabe se aquela pessoa que vai ouvir está preparada para ouvir, porque às vezes ela já desejou o mesmo que você e não conseguiu, e ela está com o coração totalmente frustrado, e o que ela vai fazer com você? Não, fulano, não vai por esse caminho não. Não, isso é muito difícil. Não, esquece isso. Por quê? Porque ele não tem a força que você tem. Ele não tem a fé que você tem. Ele não tem a habilidade que você tem necessários para conquistar aquele sonho. Então, para ele é muito difícil. Mas se Deus colocou no seu coração, é porque Deus sabe que você é capaz. E Ele vai te ajudar, se você realmente perseverar, se eu perseverar no meu sonho, nos meus projetos, Deus vai me dar capacidade, não na minha hora nem no meu tempo, porque a palavra de Deus também diz, pedi, pedis e não recebeis. Por quê? Porque pedis mal, para esbanjar nos vossos prazeres. Então a gente tem que saber o que a gente está pedindo também. É da vontade de Deus? Se for, Deus vai abençoar. Por quê? Porque Deus olha até para os caprichos da gente, para aqueles mimos. Gente, ultimamente, assim, do mês de janeiro para cá, eu tenho visto Deus realizar caprichos na minha vida. Não é necessidades, não. Eu tenho visto Deus mimar mesmo. Sabe assim, olhar aquelas coisas no mais íntimo que eu não contei para ninguém, que ninguém sabia, mas que Deus sabia que naquele momento eu precisava muito. E Deus trouxe. Sabe? Por quê? Porque a gente precisa estar na dependência de Deus.
Deus não é um Deus mau que diz um monte de não para você. Não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo, porque Ele quer ver você sofrendo. Não, os nãos que Deus diz para nós é como proteção. Deus quer nos proteger do mal. E aí Ele diz o não. Então, a primeira lição que eu queria que a gente aprendesse nessa manhã é cuidado com quem você compartilha os seus sonhos e os seus projetos. Cuidado. Procure pessoas que já conquistaram o que você quer conquistar e que sejam pessoas que realmente torçam por você, que te amem, que queiram orar com você, que queiram orar por você. Vamos aprender. Nós mulheres, a gente tem um comichão, né? É uma coisa assim que fica... Eu vi isso claramente essa semana, tive uma experiência com a pessoa que eu falei assim, fulano, olha, aconteceu isso, mas não conta não, fica calada, eu te peço uma hora e pouquinho, eu estou aí, a gente vai conversar. Gente, a criatura não aguentou, acho que 15 minutos, foi lá e contou. Eu falo, que comichão é esse que sabe, mexe, e a gente mulher, infelizmente, a gente tem essa característica muito forte, a gente precisa aprender a se controlar. Uma época eu precisei fazer um jejum de palavras. Eu fiz um jejum, eu falei, Senhor, me ensina a ficar calada, porque eu falo demais, eu preciso, isso está me atrapalhando a minha vida. E aí eu lembro que foi uns 3, 4 meses e melhorou. E aí um dia eu estava conversando com meu marido, eu falei, amor, você acha que eu melhorei esse negócio de falar? Ele, olha, eu acho que hoje você fala umas 5 vezes menos. Eu falei... Jesus, e olha que eu ainda falo muito, irmãos, mas está melhorando, estou evoluindo, glória a Deus. José, quando adolescente, ele contou o sonho dele para os irmãos e olha onde ele foi parar. Olha a confusão que iniciou a partir dessa capacidade de José que ainda não tinha sido trabalhada, mas que foi sendo trabalhada no decorrer da vida dele. Quando José recebeu a interpretação do sonho de Faraó, já adulto, o que José fez? Falou para Faraó a interpretação do sonho, mas as estratégias que ele ia usar, ele, caladinho, ele não falou nada. A gente vê nos versículos 13 em diante, quando fala que José compra toda a terra do Egito para Faraó, que José foi seguindo um passo a passo. As pessoas vinham e compravam comida no primeiro ano. E aí o dinheiro das pessoas acabou. Primeiro, segundo ano, o dinheiro acabou. Aí as pessoas vieram comprar comida de novo. Aí ele falou, o que vocês têm para me dar? Ah, nós temos nossos rebanhos. Aí José pegou os rebanhos agora são todos de Faraó. E caladinho, não falou mais nada. E o povo foi embora. O alimento acabou. Lá pelo 3º ano, vem o povo de novo. José, nós não temos mais nada. Nós só temos os nossos corpos e as nossas terras. E assim José, com estratégia, consegue comprar todo o Egito, inclusive as pessoas, para Faraó. E Faraó se torna dono de tudo. Mas por quê? Porque José aprendeu a ficar, um dos motivos, calado. As estratégias que Deus deu para ele, e ele seguiu aquilo que Deus estava dando para ele. E falou na hora certa, do jeito certo, não saiu contando. Porque imagina, se ele chega no primeiro ano e diz para o povo, vai ser 7 anos de fome. Vocês podem se preparar aí, já alvoroça o povo todo. 7 anos de fome, 7 anos Não, nós vamos ter 7 anos de fartura. Vocês começam a juntar, porque depois vai vir 7 anos de fome. O próprio povo ia fazer, ia guardar nos seus celeiros. O próprio povo ia se preparar. Mas José não fez isso. Por quê? Porque o plano de Deus não era esse. O plano era para que Faraó se tornasse dono de tudo. E aí o José, caladinho, falou nada para o povo. Ele sabia que seriam 7 anos de fartura e depois 7 anos de fome. Então, as estratégias que José tinha, ele guardou para usar no momento certo, na hora certa. Então, a capacidade de guardar silêncio e falar na hora certa, isso é importantíssimo, pode ser vital. Tiago fala que o poder da vida e da morte está na língua. A gente tem que ter muito cuidado com isso. E aí a gente passa para a capacidade de perdoar, que foi o outro processo que José também foi trabalhado. José passou
30 anos aproximadamente sendo trabalhado por Deus para conseguir se reencontrar com seus irmãos. E na terça-feira a irmã Salma falou muito bem a respeito disso, que não foi fácil quando José se deparou frente a frente com seus irmãos. Né? A princípio, você vê que ele quis meio que fazer justiça com as próprias mãos, meio que quis se vingar, mas aí Deus foi trabalhando. Por quê, gente? Olha, imagina um menino de 17 anos que foi vendido pelos próprios irmãos, mas que, né, graças a Deus, ele se colocou na mão de Deus e deixou Deus trabalhar na vida dele, mas tinha algo ali que precisava ser trabalhado. E esse tempo todo que ele ficou longe, assim como Esaú e Jacó, também precisaram ficar muitos anos separados, mais de 20 anos separados, para conseguirem se reunir novamente, né, como irmãos. Então a gente vê que o perdão também é um processo. Se a gente começar a perdoar as pequenas coisas, a gente deixar Deus nos ensinar a perdoar as pequenas coisas, a gente vai sendo preparado para perdoar as grandes. E foi assim com José. Foi assim com José durante todos esses anos que ele foi sendo trabalhado. E enquanto ele estava sendo trabalhado, José focou em Deus e no projeto que Deus tinha para a vida dele. José, quando se tornou o governador do Egito, ele podia ter ido atrás do irmão e dos pais, não podia? Podia. Ele era já uma pessoa rica. Mas ele não se preocupou com o que não era para ele se preocupar naquela hora. Ele estava focado no projeto que Deus tinha colocado na vida dele. Sabe aquela questão da ansiedade? Né? Ele deixar as coisas velhas para trás, eis que tudo se fez novo, e ele estava seguindo aquela novidade que Deus botou para ele, que era o quê? Ele tinha a responsabilidade de cuidar do Egito, para que o Egito não passasse fome. Pronto, estava focado no que Deus colocou na mão dele. Quantas vezes a gente se perde, Deus coloca um sonho na nossa mão, coloca um projeto para a gente realizar, sabe, algo que a gente tem capacidade de fazer, mas a gente não consegue. Por quê? Porque a gente se perde com as pequenas coisinhas no meio do caminho. Ninguém tropeça em montanha, a gente tropeça em pedrinhas. Pode olhar, quem é que tropeça em montanha? Ninguém, porque a montanha está grande, você está vendo. A gente se tropeça o quê? Na pedrinha pelo caminho. Então, muitas vezes a gente tem um projeto grande, tem algo, sabe, legal na cabeça da gente, uma coisa que vai mudar a nossa vida, vai abençoar a vida de outras pessoas, mas a gente não consegue. Por quê? Porque a gente não tem foco. Porque muitas vezes a gente fica se perdendo com as pequenas distrações do dia a dia. Que muitas vezes, na maioria das vezes, são coisas boas, sim, mas não é o projeto específico que Deus tem para você. E eu vi isso na minha vida agora no início do ano. Como eu falei aqui no testemunho, alguns dias atrás, eu estava cheia de planos para 2021, tudo muito bonitinho, tudo muito anotadinho, tudo muito organizadinho. E, de repente, Deus chegou e falou, não. Eram bons planos? Eram. Lá não tinha nenhum plano de matar ninguém, lá não tinha nenhum plano de roubar nenhum banco, lá não tinha nenhum projeto de trair meu marido, não tinha nada disso. Era só coisa boa. Não tinha nenhum projeto de me tornar a melhor mentirosa da história. Eram projetos bons, projeto de saúde, projeto de ministério, projeto de muita coisa. Mas muitas vezes a gente se perde nos bons projetos. Por quê? Porque aqueles bons projetos não é o projeto específico que Deus tem para mim. Então, antes de eu fazer os meus projetos, eu preciso colocar diante de Deus e falar assim, Senhor, eu estou aqui. Faz o que o Senhor quer na minha vida. E foi isso que e é isso que eu vejo José fazendo desde a sua adolescência. Por quê? Porque eu tenho certeza que ele tinha muitos sonhos aos 17 anos, pensava em muitas coisas, o que eu vou me tornar, o que eu vou fazer, que essa idade começa a fervilhar a cabeça da gente com tantos projetos. Mas de repente Deus falou, não é isso que eu quero para você. Você vai ser jogado num buraco pelos seus irmãos, depois você vai ser vendido, depois você vai ser escravo na casa de um homem lá no Egito, e depois esse homem você vai ser acusado injustamente pela mulher desse homem, você vai para uma prisão. Depois dessa prisão, que você vai ficar por lá 2 anos, aí eu vou te tirar de lá e você vai virar governador do Egito. Se aos 17 anos Deus chegasse para José e falasse assim, olha,
você vai ser governador do Egito. Quer? Opa! Governador do Egito, claro que eu quero, Senhor. 17 anos, tudo que eu nem conseguiria imaginar algo tão maravilhoso. Tá, José, olha, mas para ser governador do Egito, você vai ter que passar por isso. Opa! Já pensou? Se Deus chegasse para a irmã Marli e falasse assim, irmã Marli, a senhora vai ser uma bênção lá na sua terceira idade, a melhor idade, vai conquistar isso, vai ter filhos, mas para isso você vai ter que passar por isso, tudo que a irmã Marli já passou na vida dela. Será que a irmã Marli ia ter a coragem de aos 17 anos falar assim, tá bom, Senhor, eu vou passar por tudo isso? Será que se Deus falasse para a gente, se Deus falasse para mim há 20 anos atrás, tudo que eu ia passar no meu casamento, na minha saúde, gente, eu acho que eu estava lá até hoje. Falava, não, Senhor, deixa eu ficar aqui quietinha na casa dos meus pais, aqui guardadinha no útero, né? Quantos filhos hoje estão com vida adulta, dependentes de pai e mãe, porque não deixam Deus trabalhar a independência e a autonomia na vida deles? Quantos? Por quê? Porque, gente, o útero é bom, guardadinho, alimentozinho chega ali, ó, pelo cordão umbilical, respiração, tudo certinho, você não precisa se mexer para nada. Quantos casos nós conhecemos hoje de pessoas que não querem crescer, não querem passar pelo processo? O processo dói. Dói. Crescer dói. Dói. Viver dói. Dói. Mas a gente só alcança aquilo que Deus tem para a nossa vida, aquilo que Deus quer para a nossa vida, se a gente se permitir passar pelo processo. E a gente vê um José que se permite passar pelo processo. E a terceira capacidade que a gente vê Deus treinando a vida toda de José, a capacidade de administrar. José começou administrando na casa de Potifar. Depois José administra na prisão, escassez de recursos. Depois José chega na casa de Faraó e se torna o governador do Egito. José foi treinado, passo a passo. E aí o que eu gostaria de deixar para nós refletirmos hoje, já encerrando. Você tem hoje a vida que você gostaria de ter? Você está vivendo aquilo que você gostaria de ter, de viver? E se você não está vivendo, qual o processo que você não está deixando Deus fazer na sua vida? Qual Isaac que você ainda não sacrificou? O que é sacrificar Isaac? É aquilo que está muito importante na sua vida e que você precisa renunciar para que a vontade de Deus prevaleça na sua vida. Isaac era o filho amado de Abraão, o filho da promessa, algo muito importante que Abraão esperou 100 anos para receber, porque ele nem tinha esperança mais. Assim, tinha esperança, mas assim, aos olhos humanos, né? A gente vê que a situação já estava muito difícil. Então, qual é o Isaac da sua vida que você está precisando sacrificar? O que está mais importante na sua vida do que a vontade de Deus e está te impedindo de passar pelo processo que Deus tem para você alcançar aquilo que Deus tem para você? Ah, Valéria, eu estou muito velha para isso. Eu já ouvi pessoas falando para mim, não, eu estou velha. Pessoa com 40 anos, 39 anos, estou velha, não faço isso mais não. Falei, rapaz, enquanto você tem vida, enquanto a gente está respirando, a gente pode aprender qualquer coisa. Quando a gente olha em Filipenses 4, no versículo 4, o apóstolo Paulo fala, alegrem-se sempre no Senhor. Novamente digo, alegrem-se. E aí a gente vai lá para o versículo 12, onde ele fala assim, sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo. Olha que palavra maravilhosa. Segredo é uma coisa que é assim, é algo que está guardado. E ele descobriu.
né? Segredo é isso, é algo que está guardadinho e eu descobri. O apóstolo Paulo fala isso. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Então, lá no versículo 4, ele fala, alegrem-se sempre no Senhor. E aí, no versículo 12, ele fala, aprendi o segredo para me alegrar sempre no Senhor, para ser feliz. Qual é o segredo para ser feliz? Alegrar-me sempre no Senhor. Você sabe quando Paulo escreveu esse versículo? Ele estava preso. Depois de levar 3 vezes 40 chibatadas menos uma, 49 chibatadas. Imagina preso numa prisão de Roma. Não devia ser um lugar legal, né? Acho que as prisões de hoje em dia devem ser fichinha em relação à condição sanitária, de limpeza, de comida, né? Organização. E Paulo conseguiu dizer isso. Eu aprendi o segredo para ser feliz. O que é o segredo para ser feliz? É se alegrar naquilo que a gente não perde. E o que a gente não perde? A presença de Jesus na nossa vida. Isso ninguém tira. Você pode estar num buraco de cabeça para baixo. Ninguém tira Jesus do seu coração. E Ele prometeu que Ele vai estar com a gente até o fim. Ele não prometeu uma vida sem provações. Muito pelo contrário, Ele disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo e vocês vencerão também. É esse José que a gente vê hoje no capítulo 47. Um José que se permitiu deixar passar pelos processos de Deus. E chegou aos 40 anos de idade aproximadamente, sendo governador do Egito, com a capacidade de ficar calado, sabendo a hora de falar, com a capacidade de perdoar, sendo capaz de perdoar os irmãos que tinham feito tanto mal para ele, e com a capacidade de administrar tudo aquilo que Deus colocou na vida dele. Mas ele começou pequeno, ele começou errando. E é uma frase que eu sempre repito, só não erra quem não faz. A pessoa que acertou é aquela pessoa que aprendeu a não errar. Então, para você acertar, para eu acertar, eu preciso errar. Dificilmente a gente vai acertar de primeira. A gente precisa ter essa consciência. E José se deixou trabalhar a vida inteira nesses processos, para que ele, aos aproximadamente 40 anos, fosse o governador do Egito. E só para encerrar, algo que eu observei, tenho observado ao estudar os patriarcas. Às vezes a gente se preocupa muito com essas questões familiares, né? A gente se preocupa muito como lidar com a família, como lidar com as questões que envolvem, né, pessoas próximas a nós. E algo que eu observei, todos os patriarcas, a primeira coisa que Deus fez quando Deus tinha um grande plano na vida deles, foi tirá-los do meio das suas famílias. Gente, isso é muito forte. A primeira vez que me veio essa constatação, eu falei, Senhor, isso é um mistério. Isso tem um mistério. Abraão, qual foi a primeira ordem de Abraão? De te farei uma grande nação, mas sai da tua terra e da tua parentela. Moisés, pequenininho, foi levado para ser criado primeiro pela mãe, mas aí depois ele foi para a casa de Faraó, afastado da família. José, aos 17 anos, afastado da família. Jacó, quando teve a confusão com Esaú, afastado da família. E aí eu vou deixar essa pergunta pairando aí para nós, para a gente pensar em casa. Por que será que Deus faz isso? Vamos pensar, vamos refletir sobre isso e eu tenho certeza que Deus vai falar ao coração de vocês, assim como Ele tem falado ao meu. Muitas vezes a gente se perde, como eu falei, nas pequenas coisas. Na família, naquela coisa que está ali à nossa volta e que nos impede de ver o grande projeto que Deus tem. A grande palavra que Deus tem para a gente seguir, o grande sonho que Deus tem. Vamos abaixar nossas cabeças novamente e agradecer a Deus por esse dia, por essa palavra. Senhor Jesus, muito obrigada por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, por tudo que o Senhor tem trazido às nossas vidas, por todo o cuidado, por todo o amor, por toda
atenção, Pai. É realmente um amor que nos constrange. Muito obrigada, Senhor. Fica conosco e nos acompanha no restante desse dia, em tudo que fizermos. Amém.